A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Eu quero que todos os irmãos venham comigo no texto de Gênesis, capítulo 12, um texto extremamente conhecido de todos. E um texto que vai falar para nós da chamada do pai da fé, Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Embora Abraão não tenha muito, a não ser um histórico muito grande antes de ser chamado por Deus, no sentido assim, para poder receber o título de pai da fé. A primeira coisa importante da gente entender sobre a vida de Abraão é que Abraão não era um ser especial, sabe? Antes de Deus chamá-lo. Abraão, a história dele em Ur, da sua família, era de adoradores da lua. Abraão era um adorador da lua, um homem pecador, um homem que não tinha em si nada de especial. Mas Deus se manifestou a Abraão. Deus se revelou a Abraão. Deus quis se revelar a Abraão. Também, gente, não há nada de especial em nós. Somos pessoas pecadoras. Mas Deus tem escolhido muitas vezes se manifestar na nossa vida. E hoje à noite eu vou tentar trazer aos irmãos o propósito de Deus, tanto com Abraão quanto para conosco. Por isso o título dessa mensagem é "Sê tu uma bênção". Vamos ler a palavra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Então ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me preservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito,
Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes do Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isto que fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E o acompanharam, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Amém. Um texto um pouco longo, mas é porque nós vamos trabalhar esse texto hoje e amanhã. Então, e muito conhecido, porém aqui com lições preciosíssimas, maravilhosas. E eu gostaria de dizer que desde o princípio da criação do homem, quando Deus formou o homem, Ele revelou ao formar o homem um pouco da sua mente. Deus revelou um pouco da sua mente. Ele disse para si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Então Deus, naquele momento, percebeu a necessidade de que o homem precisava viver em grupo. Precisava de outras pessoas junto com ele. Especialmente ali a sua esposa. Então isso era o que estava na mente de Deus. A solidão nunca foi o plano de Deus. Sabe, irmão? Graças a Deus, a solidão nunca foi o plano de Deus. Deus sempre tinha na sua mente que o homem vivesse com outras pessoas. E isso nos ajuda a entender que fomos criados para viver com os outros, compartilhar com os outros, amar os outros. E ajuda-nos a entender por que então existe uma família, por que existe o casamento, por que existe a igreja. Porque Deus queria que nós fôssemos, junto com os outros, uma bênção. O interesse do Senhor, no começo de tudo, é que nós pudéssemos abençoar a pessoa que vive com a gente e receber a bênção dela. Um estado onde as pessoas compartilham de si mesmo, se dão para os outros. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós não devemos ter cada um o que é propriamente nosso, senão cada qual o que é do outro. Deus tem um enorme interesse que nós possamos compartilhar com os outros, abençoar os outros com a nossa própria vida. Abraão, aqui nesse texto, ele recebe uma incumbência muito especial. Não se trata apenas de um texto da chamada de Deus a Abraão, mas tem detalhes nesse chamado de Deus que é importante para a gente observar. E um deles, Deus diz aqui para ele: "Se tu uma bênção." Poucos crentes entendem a importância de se tornar uma bênção. Essa é uma verdade que precisa ser aprendida, porque muitos de nós não compreendemos muito o conceito de bênção. Existe uma diferença entre em abençoar e ser uma bênção. Interessante que Deus diz aqui para Abraão: "Se tu uma bênção."
Não diz para ele, ó, você vai abençoar as pessoas. Mas diz para ele, você vai ser uma bênção. Qual é a diferença, então, entre bênção e ser uma bênção? A diferença é que bênção é um ato meramente verbal. Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe, irmão. Então, um ato meramente verbal. Você expressa uma benzedura, uma boa fala, um desejo bom para alguém, apenas verbal. Você não necessariamente está envolvido nisso. Agora, ser uma bênção, irmãos, é a personificação da bênção. É a materialização da bênção. Então Deus está dizendo para Abraão, agora nesse momento aqui, você não vai só abençoar as pessoas, isso ele vai fazer também, mas você vai ser a bênção em pessoa. A bênção de Deus vai se materializar em você. Interessante que Deus não dá para ele uma sugestão. Olha, você pode ser uma bênção na vida das pessoas. E nem tampouco Deus dá uma opção. Quem sabe se você puder aqui ou ali ser uma bênção. Não. Aqui é um imperativo. Tanto no português quanto na língua hebraica é um imperativo. Você vai ser uma bênção. Se nós nos consideramos também chamados por Deus em Abraão, porque o chamado do cristão, ele também é em Abraão. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Porque não é somente o pai da fé dos judeus. Ele é o pai da fé de todos aqueles que vêm a encontrar a Deus por meio de Jesus Cristo, da sua graça. Abraão é o nosso pai da fé também. É o nosso pai Abraão também. Porque a palavra de Deus diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todas as famílias da terra foram salvas por meio da graça de Jesus Cristo. Uma das respostas no meio do povo judeu que não crê em Cristo como Salvador, que os evangelistas, os judeus que evangelizam judeus, usam para provar ou para mostrar que Jesus é o Messias prometido, é esse fato aqui. Porque a graça de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus não se tornou conhecida do mundo pelos judeus. Não foi. Não houve nenhum rabino que fez isso, que fez a tradução das Escrituras para as várias línguas. Não foram os rabinos que pregaram que além dos continentes. Se fosse depender deles, até hoje o mundo não conheceria a Deus. E lá já em Davi, Deus disse que a responsabilidade do povo judeu era tornar Deus conhecido da terra. Mas eles erraram nisso. Hoje se conhece de Davi em qualquer canto do mundo. Se conhece Israel e se ama Israel em qualquer canto desse planeta. Porque o povo de Deus, que foi alcançado pela bênção de Abraão, pelo descendente dele, fez com que o evangelho fosse pregado, a Bíblia fosse conhecida, a própria história do judeu fosse conhecida em todo o mundo. Somente o Messias faria isso. Anunciaria a palavra de Deus a todo o mundo. Então nós temos aqui uma ordem do Senhor dizendo, você vai ser uma bênção. Não há opção. Todo crente que se sente crente, chamado por Deus, então a sua bênção vem de Abraão, então também para você, Deus diz, você vai ser uma bênção. Mas como? Você é uma bênção do quê? Você precisa ser uma bênção em todos os lugares que você vive. No meio da sua família, para os seus pais, para a sua mãe, para seu marido, para a sua esposa, no seu trabalho. Deus nos encarrega a ser uma bênção. Muitos de nós hoje não estamos sendo uma bênção.
E o dever de Deus é ser uma bênção. Porque essa igreja existe para que nós pudéssemos juntos glorificar o nome de Deus, como fizemos hoje, e ser uma bênção na vida da igreja e na vida de um dos outros. Existe um movimento no meio dos judeus, do judaísmo, que ele é chamado Tikkun Olam. Eu vou explicar para vocês mais ou menos. É um movimento secular, não é necessariamente um movimento religioso, mas ele é bem interessante. Chama Tikkun Olam. Tikkun Olam, traduzindo assim literalmente, é reparar o mundo. Então é um movimento, é uma filosofia que especialmente nesses dias, está muito forte no meio dos judeus. Essa filosofia acredita assim que Deus, o Eterno, ele levanta pessoas em alguns lugares, ele chama pessoas para que essas pessoas, de alguma maneira, consigam reparar o mundo. Né? Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, por exemplo, nós temos um pastor de Mato Grosso do Sul, só para vocês entenderem a ideia de Tikkun Olam. Um pastor no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que teve há dezenas de anos atrás, há mais de 50 anos atrás, ele tinha na sua congregação muito pequena uma mulher com o corpo com uma doença muito grave chamada fogo selvagem. Uma doença incurável até aquela época. Não havia cura. E esse pastor sentiu a responsabilidade, ao ver o sofrimento tão grande daquela sua ovelha, de tentar achar um meio de curá-la. E esse pastor evangélico descobriu a cura para o fogo selvagem. Se construiu no sítio onde ele trabalhava o primeiro hospital de cura dessa doença. Chama-se hoje Hospital do Pênfigo. A doença chama-se pênfigo. O mal de pênfigo. Então é uma doença gravíssima que esse pastor, com sua dedicação e amor pela sua ovelha, conseguiu curá-la. Pessoas do mundo inteiro vêm para Campo Grande para aprender a técnica e os remédios que curam fogo selvagem. O Tikkun Olam diria que esse pastor foi escolhido para reparar um defeito do mundo. Interessante dessa filosofia que ela é muito próxima, se vocês perceberem, das Escrituras. Na verdade, é quase que a cópia do que as Escrituras falam. Nós temos aqui várias bases bíblicas boas para Tikkun Olam. Jesus diz: vós sois luz do mundo, porque ele falou que o mundo estava em trevas. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 18, ele diz: vós sois luz do mundo, vós sois o sal da terra. Porque ele também disse que o mundo está sem graça, está sem sabor. Deus não tem mais nenhum prazer nesse mundo. É como comer uma comida sem tempero. Não tem graça nenhuma. Deus não tem graça nenhuma nesse mundo. Nós somos o motivo da alegria de Deus nesse mundo. Nenhum outro. Então ele diz também: vocês são um bom perfume de Cristo, porque esse mundo cheira mal. Então Jesus percebeu que e nos ensinou que o mundo está defeituoso pelo pecado, e todas as Escrituras vão falar isso. Todos os reinos foram afetados pelo pecado. Reino vegetal, reino mineral, o reino animal e também o reino humano. Nós acreditamos em 4 reinos, né? Na ciência só existem 3, né? Vegetal, mineral e animal. Nós não nos encaixamos no reino dos animais. Então nós somos o reino humano. 4 reinos. O pecado afetou todos eles. Tornou estragado algo que era perfeito. Precisa ser reparado. E Deus vai falar para Abraão aqui: você vai ser uma bênção.
Quando Deus fala para Abraão que ele vai ser uma bênção, Deus está querendo falar muito mais do que simplesmente abençoar. Você vai personalizar a bênção, quer dizer, aonde você for, você é responsável, é o agente abençoador daquele lugar. Se fôssemos analisar esse texto na visão de Tikkun Olam, Abraão tinha a responsabilidade agora, da onde ele fosse, de resolver os problemas. Se houvesse ali tristeza, ele teria que ser o agente da alegria. Se houvesse ali fome, ele seria o agente da alimentação. Se houver discórdia, o agente da paz. Nós também somos chamados para ser assim. Para ser uma bênção. Para consertar esse mundo onde ele está defeituoso. Para movimentar a nossa volta todos os ciclos que nos envolvem, seja a família, seja o trabalho, a igreja, a escola, influenciar positivamente aquele lugar, trazer aquilo que naquele lugar está faltando. Irmãos, quando Abraão recebeu essa ordem, a Bíblia falou que ele então saiu e obedeceu a Deus. E ele foi caminhando e atravessou toda uma região. E a Bíblia fala que ele chegou, partiu Abraão. Ele tinha 75 anos quando fez isso. Levou consigo a sua esposa e o seu sobrinho. Até ele chegar na terra de Canaã. Então ele foi, ele obedeceu. E ele tinha a missão de ser uma bênção. Sabe? E Abraão, quando ele chegou numa certa altura da sua caminhada, ele deu de cara com o primeiro teste. Nós também somos chamados para ser uma bênção, mas nós fracassamos muitas vezes. Abraão também fracassou. O primeiro teste dele, ele fracassou. Diz a palavra de Deus que havia fome naquela região. Verso 10. Havia fome naquela terra. Por isso Abraão desceu para o Egito, para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. Ele estava diante de uma grande fome, é verdade. Mas ele também estava diante de uma grande oportunidade de exercer aquilo que Deus havia encarregado ele, ser uma bênção. Ele tinha condições naquele momento de ser uma grande bênção para aquelas pessoas que passavam fome. Ele era um homem rico, ele tinha bens, ele tinha ouro, tinha prata, tinha pessoas, funcionários, escravos, servos. Possuía toda a condição para poder dar um apoio ali naquele momento. Um teste, uma prova diante dos seus olhos. Ele junta tudo e vai para o Egito. Não compreendeu ainda o que era o propósito de Deus. Nós também podemos ficar na igreja do Senhor por muitos anos sem compreender corretamente qual que é o propósito do Senhor na nossa vida. Aliás, irmãos, nós podemos fazer outras coisas por muitos anos sem saber o propósito daquilo. Podemos ter filhos sem saber qual que é o propósito pelo qual Deus nos deu filho. Sabe? Às vezes você tem... eu tenho uns cachorros lá em casa que às vezes eles dão cria e ficam bem... Tem um cachorro? Não, tem vários cachorros lá em casa, né? Tem vários cachorros. Esses dias tinha 9. Aí tinha que chamar as zoonoses para levar embora e uma foi para o outro lado da cidade e voltou para casa depois de 3 dias. Então, às vezes o cachorro
cuida dos seus filhotes, mas às vezes abandona. Qual é o propósito de ter um filho? Não é para abandonar, não é para deixar que o mundo crie. Nós devíamos estar muito preocupados, já deveríamos ter feito 3 revoluções nesse Brasil para poder defender nossos filhos. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito do nosso casamento? De viver, de ter uma esposa, de ter um marido? Qual que é o propósito de estar aqui na igreja? De ter uma igreja? Qual que é o propósito até mesmo das nossas provações? Daquilo que nós passamos, do que acontece conosco, seja saúde, seja qualquer coisa que for. Qual que é o propósito? Tem um significado nisso. Mas às vezes a gente não entende, não compreende. Abraão não compreendeu naquele momento a importância do seu chamado para aquele momento. Foi para o Egito. No primeiro teste, ele é reprovado. No primeiro teste, ele fracassa. Mas fracasso é uma coisa comum da Bíblia. A gente sempre vê história de pessoas que fracassaram na palavra de Deus. Homens de Deus, servos de Deus, pessoas que amavam a Deus, mas que fracassaram. Nós também fracassamos, né? Fracassamos em tudo. Fracassamos às vezes como pastor, fracassamos como pai, fracassamos como marido, fracassamos como filhos. O fracasso é uma coisa que sempre nos persegue. Jonas fracassou diante da missão que o Senhor deu para ele. Deus mandou ele para um lugar, ele temeu, ele desobedeceu e foi para outro. Os discípulos do Senhor Jesus, eles não conseguiram nem sequer vigiar com Cristo em oração. Eles fracassaram. Jesus chegou desapontado e disse: até agora vocês não conseguiram nem um minutinho orar comigo? Né? Nós fracassamos. Às vezes eu olho para mim e glorifico a Deus por causa da graça de Deus. Porque eu sou fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se Deus fosse contabilizar, se Deus fosse ser rancoroso com os erros dos homens, ninguém estaria aqui. Né? Ninguém estaria aqui, porque nós realmente não merecemos o que Deus nos dá. Muitas vezes fracassamos e sofremos as consequências. Aqui a consequência de Abraão foi perder a esposa. Como ele se desviou do projeto, diante de um povo com fome, então ele vai para o Egito, pega as suas coisas e vai para o Egito. Então aí começa tudo a sair do centro do que Deus queria. Começa tudo a dar errado. Quando a gente sai do alvo, quando a gente sai da direção certa, daquilo que Deus propôs para nós, então as coisas começam a dar errado. Não é assim mesmo? Começa a dar errado. E começou a dar errado. Primeiramente, ele se viu apertado, porque a mulher era bonita, isso era o problema de casar com mulher bonita, né? Se fosse um bagaço, um caial velho, né? Ninguém ia passar batido, né? Ninguém ia querer saber que era a esposa dele, né? Mas casou com uma moça muito bonita, então ele mesmo teve preocupação. Ao chegar pertinho do Egito, ele disse assim: olha, não vai dar certo esse negócio. Nós vamos entrar no Egito, você é muito bonita, vão cobiçar você e me matar para ficar com você. Não disse que é minha irmã. Mentiu. Nós fazemos coisas impressionantes quando estamos fora da vontade do Senhor. Impressionantes. Por isso temos que temer muito ao julgar pessoas que fizeram algum pecado assim, que a gente às vezes se escandaliza, né? Porque nós também somos capazes de fazer coisas muito ruins quando estamos longe de Deus. Pode acreditar. Sabe, quando estamos fora do projeto do Senhor, então a gente tem o potencial de fazer coisas assim que impressionaria, né?
E ele agora mentiu. E aconteceu exatamente o medo, o temor que ele tinha. Os príncipes de Faraó olharam para a esposa e viram que era uma mulher formosa mesmo. E aí foram para o Faraó e disse assim, tem uma moça aí que chegou aí na cidade. Rapaz, que mulher bonita. Aí o Faraó, naquela época era assim mesmo que funcionava, já foi lá e mandou tirar ela. Levou para casa dele. E a tratou como uma mulher, uma futura esposa. Obedeceu exatamente todos os trâmites que naquela época era necessário. Preparou o dote para poder levar o dote para o irmão dela, que ele não sabia que era esposa. Naquela época você tinha que pagar um dote, né? Isso era bom se voltasse, né? O sujeito chega na sua casa, leva a sua filha e come a sua comida, né? Bebe a sua Coca-Cola que você está guardando com tanto carinho, né? Não paga nada. Naquela época não era assim. Naquela época, pagava-se um dote. Faraó arrumou o maior dote que já se viu na história da humanidade. Vamos até ler aqui qual foi o dote. Trouxe para ele o que foi, hein? Onde que está aqui? Muito bem. Deu para ele, tratou ele bem e deu o dote para ele. Ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas, camelos. Devia ser uma mulher muito bonita, né? Puxa vida, para dar tudo isso aqui. Aí eu fico pensando, pastor, quanto seria o dote da nossa esposa, né? Vamos dizer que seria muito alto, né? Por aí também, né? Seria uma coisa muito grande, né? Bota camelo nisso daí, né? Não queremos dormir no tapete hoje, né? A verdade é que o dote foi preparado. Olha só a gravidade do que aconteceu. Presta atenção, nós estamos quebrando gelo aqui, né? Porque é assim mesmo, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? É uma bênção poder rir juntos, né? Como família, né? Mas aqui a coisa era mais grave do que a gente pensa. Abraão não só perdeu a esposa, mas Faraó estava pronto para tomá-la realmente como mulher. Só precisava pagar o dote. Ele foi e levou o dote. No momento em que ele entregou o dote, a casa dele virou um inferno. Deus puniu Faraó. Deus não deixou ele tocar na esposa de Abraão. Deus trouxe pragas dentro da casa. Deus foi muito severo, muito duro com a sua família, ao ponto de trazer pragas para dentro da casa. Agora, vamos voltar um pouquinho. Qual mesmo que era a ordem do Senhor para Abraão? Ser tu uma bênção. O que aconteceu com o Faraó? Está sendo amaldiçoado. Isso é o que acontece, irmão, quando nós deixamos o projeto do Senhor. Ao invés de ser, quando você deixa de ser uma bênção, você acaba sendo uma maldição muitas vezes. Sabe, muitas pessoas que deixaram de ser uma bênção perderam o espírito de ser uma bênção, que perderam a noção de ser a bênção viva na vida das pessoas. No momento em que você deixa de ser uma bênção para o seu pai, para a sua mãe, você começa a ser uma maldição para a sua família. Começa a dar trabalho, chegar tarde, andar com gente ruim, trazer desgosto em casa. No momento em que você deixa de ser uma bênção para seu esposo, você começa a ser uma maldição. Sabe? Você começa a ser um problema para ele. No momento em que você deixa de ser uma bênção para sua mulher, você passa a ser uma maldição para ela. Quando nós estamos abençoando
as pessoas, então nós estamos sempre melhorando, sempre crescendo, sempre de bem com Deus. A felicidade vem na nossa vida. Mas no momento em que nós abandonamos esse projeto, então nós começamos a ser ao contrário para a vida das pessoas. E eu sempre digo, muitas vezes, tem muitas famílias que preferiam estar debaixo de uma ponte do que dentro de certos lares. Sabe? Então não tem sido fácil não. Porque deixamos de ser uma bênção. Quando a igreja deixa de ser uma bênção, quando os irmãos deixam de ser uma bênção um para o outro, essa igreja se torna um fardo tão grande. As pessoas perdem a vontade de vir nela. As pessoas querem fugir das programações. O pastor vem vindo numa calçada, você corre na outra, o pastor vem para essa calçada, você entra numa casa, né? Porque você deixou de ser uma bênção. E Abraão agora começou a ser uma maldição para a vida de Faraó, porque saiu do projeto do Senhor. Deus nos chama até os dias de hoje para ser uma bênção. Não tem saída. Deus te chamou também para ser uma bênção. Você precisa entender que existe um projeto especial na tua vida. Assim como na vida de Abraão. Que Deus quer fazer tipo um olã em você. Quer usar você para reparar esse mundo cheio de defeito. Quer usar você para reparar a sua casa. Para reparar a sua igreja. Deus quer usar você para reparar o seu trabalho. Se lá no trabalho existe desonestidade, Deus quer que você repare isso e seja uma pessoa honesta. Naquele lugar aonde existe tristeza, você vai ser a pessoa bem-humorada, que é responsável para fazer as outras pessoas rirem e se alegrarem. No lugar onde tiver doença, você vai ser a cura. O lugar onde existir desespero, você vai ser o conforto. O lugar onde não tem rosas nascendo, onde não tem flores, você vai fazer brotar. Você vai fazer germinar. O lugar onde é seco e não tem água, você vai trazer a água. Você vai furar os poços. Aonde tem fome, você vai ser a provisão da comida. Você não vai esperar por ninguém. Você não vai deixar ninguém fazer no seu lugar. Você foi chamado para ser uma bênção. E você tem que ser a bênção. Você tem que ser a bênção para sua esposa. Ser a bênção de verdade da vida dela. Você tem que ser a bênção na vida dos seus filhos. E vice-versa. Deus nos tem chamado para isso, para reparar o mundo, para trazer luz nas trevas, dar sabor a esta vida tão difícil, né? Tão sofrida. Ser tu uma bênção. Ser você uma bênção. Como é teu nome mesmo, irmão? Helder, você vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Pastor Newton, você vai ser uma bênção. Você, todos vocês vão ser uma bênção. Vai começar onde? Vão começar onde? Ser uma bênção aonde? Começa na sua casa. Nas quatro paredes. Com quem você vive. Ser uma bênção para os seus pais, que já estão velhos, doentes. Ser uma bênção para seus... Começa aqui, ó, em casa. Tá? Garotos, ser uma bênção para a mamãe, para o papai. Deixar de ser o cavalo, né? Dar coice para todo lado. Né? Que finge que está dormindo para não ouvir a você chamar. Né? Você chama, a pessoa está lá fingindo que... Não, você vai ser uma bênção. Nada pessoal, viu, gente? Não estou falando nada dos meus filhos. Viu? Irmãos,
a coisa mais bonita que existe. E que mais, Deus falou mesmo isso, né? Que Ele se agrada da comunhão dos irmãos. Deus se agrada em que os irmãos vivam em união, abençoando um ao outro. Uma das virtudes mais importantes na fé cristã é o nosso amor, quando nós nos tomamos atitude de servos, de servir um ao outro. Isso é uma bênção para o outro. Eu fui muito abençoado pela igreja aqui. Graças a Deus, eu fui muito abençoado pela igreja. Eu tive pessoas voluntárias me ajudando, me servindo. Tive apoio muitas vezes. Eu queria desafiar você individualmente e como igreja. Seja uma bênção. E entenda isso, que Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para você consertar esse mundo, depende de você. Aonde tiver algum defeito, no lugar onde você estiver. Vamos orar? Nesse momento, talvez tenha alguém aqui que foi tocado pelo Senhor com essa mensagem e você não tem sido uma bênção. Você não tinha compreendido a dimensão disso, mas agora você compreendeu. Deus tocou em seu coração. Deus falou com você pessoalmente. E você quer corrigir isso agora. Você quer começar a reparar nesse exato momento. Reparar em seu coração. O mundo do seu coração, o seu próprio mundo. Você quer ser uma bênção. Pastor, eu entendi. Eu quero ser como Abraão, uma bênção. Eu entendi que Deus quer me usar. Eu vou ser essa pessoa. Levanta a sua mão onde você estiver, dizendo, pastor, eu quero, ora por mim. Amém, irmão. Mas amém, amém, estou vendo vocês. Amém, irmão. Amém. Graças a Deus. A gente esquece, né? A gente se perde no caminho. É tão fácil você pegar outro caminho. É tão fácil a gente se distanciar. No passado nós éramos tão úteis, estávamos tão empolgados em servir, em ser uma bênção, e parece que fomos afetados com um vírus, sei lá. Mas hoje Deus está tocando seu coração, você quer voltar a ser uma bênção. Mais alguém, levanta a sua mão. Oh Deus, trabalha nessa igreja agora. Mais alguém, amém, irmão, estou vendo você. Mais alguém, amém, filho, estou te vendo. Mais alguém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito sejas tu, Adonai, Rei do Universo, Deus de Abraão, o Pai da fé. Por meio dele, fomos todos alcançados no Messias Salvador Jesus Cristo. O Senhor deu a ele uma incumbência, ser tu uma bênção. E mesmo que ele falhou depois, ele volta atrás. Nós também, Senhor, assim como Abraão, queremos ser uma bênção. Queremos estar no lugar certo, na hora certa. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa, Senhor, faz-nos um batalhão, que possamos acreditar nessa filosofia também, de que o Senhor pode nos usar para reparar esse mundo. Para reparar nossa família, reparar nosso casamento, reparar nossa comunhão. Usa-nos, Senhor. Mais uma vez, usa-nos, Senhor. E abençoe todos esses que com o coração quebrantado sentiram a necessidade de tomar essa decisão hoje.
nos abençoe ricamente. E, ó Deus, graças te damos por essa igreja, por mais esse aniversário, pelo culto de hoje e o de amanhã. Entregamos nas tuas mãos, Pastor Fábio, entregamos nas tuas mãos a mensagem de amanhã à noite. No nome bendito daquele que vive e reina para sempre, oramos. Amém.